conversar agora com o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Davi Zilberstein. Davi, muito obrigada por nos atender. Bom dia para o senhor. Eu já começo te perguntando, essa é a forma correta de reduzir o preço dos combustíveis? Olha, a forma correta na minha opinião, é você reduzir o consumo de alguma maneira. Eu acho que combustível, só para dar um panorama aí, o combustível é um fetiche que os políticos adoram, porque a gente pode ver que não é só combustível que está aumentando, a alimentação está aumentando mais até. Você tem o preço da carne, o preço da soja, enfim, você tem questões mais essenciais do que combustível, na minha opinião, e que não estão sendo tratadas da mesma maneira. O que, por enquanto, a Câmara fez foi, na realidade, tirar dinheiro de investimentos dos estados para a saúde, para a educação, para atividades prioritárias, para subsidiar o motorista de automóvel, por exemplo. Eu acho uma aberração que não tem tamanho, eu acho que isso aí na realidade, é uma demagogia que a Câmara faz. Inclusive, tem um erro, na minha opinião, técnico, porque todo mundo acha que combustível só sobe. Combustível cai também de preço. E se vai fixar por 12 meses, se amanhã a gente entrar num período de baixo, que é muito comum no setor de combustíveis, você vive o setor de petróleo, ele é cíclico. Você tem grandes altas e grandes baixos. Você vai fixar um ICMS, então vai se pagar um ICMS maior do que necessário se os combustíveis caírem. Quer dizer, na minha opinião, existem distorções em todos os sentidos. A outra que vocês colocaram antes aí, a Petrobras, na realidade, o problema está aí. Você falar em política de preços, não tem política de preços, nós temos uma concentração de mercado. Não adianta privatizar a Petrobras e transferir o monopólio estatal para o monopólio privado. Não vai ter. Como é que você vai resolver isso? Não tem nada a ver com privatização da Petrobras. Se você não tiver competição, se fosse privatizado, eu não acredito nisso, quem fosse assumir a Petrobras ia achar lindo também de comprar para ter um monopólio. O governo e o Congresso poderiam acelerar, por exemplo, a venda das refinarias e você ter transparência na formação de preço. Isso garantiria importação, novos investimentos em refino, competição. Isso aí, na realidade, poderia gerar uma queda de preço. Uma outra coisa, o preço, principalmente, não é a Petrobras que é a culpada, na realidade. O que tem de mais importante também não é nem o ICMS. A gente está pensando em diferença de ICMS. Se a gente tiver um aumento de preço, o petróleo já passou, a gente esquece, mais de $120. Se o petróleo subir dos 80 atuais para 90 e o câmbio se desvalorizar, como vem acontecendo, todo esse, vamos dizer assim, esse processo de subsídio vai para o ralo, ou seja, no fundo, se o número for esse mesmo, vão ter tirado 24 bilhões dos estados, que têm necessidades essenciais, que são quem atende os cidadãos, para subsidiar quem dirige um automóvel. Claro, tem gente que depende disso para trabalhar, mas muito mais as pessoas dependem mais do ônibus e do trem, onde elas vivem apertadas, e ninguém está botando dinheiro nisso e tirando todo esse dinheiro e colocando esse dinheiro no bolso. No meu bolso, por exemplo, eu tenho um carro, eu acho que não faz o menor sentido eu ser subsidiado pelo dinheiro do contribuinte para poder andar na rua. Então, eu acho que é uma distorção enorme e que vai prejudicar muito a sociedade brasileira. Davi, qual a solução que você apontaria, pelo menos para a gente ter a um curto prazo, se possível, para a gente ter um respiro, pelo menos, nessa alta dos preços? Olha, um respiro, vamos pegar primeiro quem precisa, né? O GLP, o gás de botijão. Você tem o que a gente pode chamar, eu chamo de emergência social. Você tem pessoas que não estão conseguindo comprar o gás de botijão para cozinhar. E estão apelando para lenha, para se queimando com álcool, enfim. Então faz todo sentido, sim, a sociedade subsidiar quem precisa. Agora, não faz sentido, como eu falei antes, a sociedade subsidiar quem não precisa, quem não deve ser subsidiado. Nós temos um processo de logística no país totalmente ineficiente. Se, por exemplo, vamos pegar esses 24 bilhões que os estados estão tendo que abrir mão, talvez terão, não sei se terão, mas se você investir na melhoria das estradas, por exemplo,
você já diminui o consumo de combustível de uma maneira mais relevante do que a economia que você vai dar alguns centavos, poucos centavos. E não tem ilusão, a gasolina vai cair de 6 para 4 reais. Não vai. Ela pode cair um pouco, alguém falou em 8%, também vamos dizer, um chute que seja. Esses 8% não dão nem 50 centavos. Então, será que faz sentido a gente tirar dinheiro de atividades essenciais para baixar 50 centavos no preço da gasolina? É pura demagogia política, eleitoreira, na minha opinião. Vai causar uma distorção no sistema tributário nacional enorme, quer dizer, uma coisa muito pontual, muito específica, que não leva em consideração o conjunto todo do sistema tributário. Então, a solução, na minha opinião, quando a gente está apertado, é economizar. Eu, quando era bem pequeno, teve o primeiro choque do petróleo, as pessoas olhavam, tinha um caderninho onde elas marcavam o consumo médio do seu automóvel. Eu aqui me pergunto se alguém que está nos assistindo, ou quantas pessoas estão nos assistindo, sabe quanto consome o seu carro, por exemplo. Se está preocupado, né, em comprar um carro com mais eficiente em termos de consumo de combustível. Basta você se preocupar com isso, por exemplo, a gente já teria um movimento enorme de redução de consumo de combustível e do valor que as pessoas pagam. Então, no curto prazo, é viver uma situação como quem não está comprando carne, como quem está tendo dificuldade para comprar alimentos. E o combustível, eu diria, de todos esses, eu não sei se é o mais prioritário. A Priscila Yazbek participa aqui da nossa conversa. Davi, Pri. Obrigada. Professor, queria colocar só essa questão do que o senhor fala, que uma política dessa forma, ela pode privilegiar a classe média, né, que é quem consome, quem usa os combustíveis, gasolina. Então, o senhor fala que o senhor concorda com um subsídio, talvez, para o preço do botijão de gás, para a população de baixa renda, mas discorda de políticas que são focadas em baixar o preço do combustível, porque isso afetaria mais, ou beneficiaria mais a população de classe média. Mas tem um outro fator também, que é o preço do diesel, que afeta o custo do frete, que afeta a cadeia toda de produtos. Então, queria entender esse ponto e também entender a questão do fundo que o governo vem falando para tentar estabilizar o preço. Porque esse fundo, ele poderia, por exemplo, ser direcionado também, como o senhor falou, para algumas camadas, para algum tipo de combustível que afeta mais essa camada mais baixa da população, não? Olha, o que afeta diretamente a camada mais baixa da população, Priscila, são duas coisas essencialmente. Diretamente falando. Uma é a questão do transporte público, né? Que aí você tem mecanismos de subsídio diretamente para o transporte público, que já existem, e que levam em consideração não só o preço do diesel, porque não é só o diesel, levam em consideração todos os insumos. Então, se ele é mais bem feito ou menos bem feito, se ele é maior ou menor, dependendo da cidade, mas ele já existe. E eu acho que essa população, por exemplo, como eu falei de quem consome o botijão de gás, essa população tem que ter prioridade. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer é que nós não podemos sair subsidiando indiscriminadamente. Eu acho que tem que estabelecer quem é que tem prioridade. Então, você falou do frete, né? A nossa cadeia de logística é muito ineficiente. Nós temos muito mais caminhões do que necessário. Então, você torna o frete mais caro desnecessariamente. A gente tem estradas de péssima qualidade. Aí tem milhões de estudos antigos e que estão disponíveis que mostram que uma estrada de qualidade, você tem redução no consumo de combustível muito maior do que está se colocando aí. Eu já dei exemplo, aliás, conversando com você mesmo mais lá atrás, o governo Temer deu 14 bilhões de reais de subsídio e que desapareceram, viraram fumaça, literalmente, não muda nada. Eu hoje escrevi um artigo em jornal, você tem 50 bilhões de litros médios de consumo de gasolina. Diesel, eu não tenho o número exato, não quero precisar agora, mas a situação é a mesma. Você reduzir 30, 40, 50 centavos, no final, é uma montanha de dinheiro que a sociedade paga para um resultado, no final das contas, muito pequeno, por exemplo, se mudar o câmbio ou se mudar o preço do barril do petróleo. Você literalmente queima esse dinheiro. Então, é óbvio que a gente vai ter, claro, com o combustível mais alto, a gente vai ter aumento nos custos de uma maneira geral.
Mas a mesma coisa nos preços das embalagens, a mesma coisa no preço dos pneus, a mesma coisa na manutenção. Enfim, faz parte dessa cadeia toda a cadeia, digamos assim, dos fretes. Não é só isso. Quanto é que representa? Então, se você pegar quanto representa o combustível em relação ao frete não, e aplicar uma porcentagem que seja de 5%, 6%, 8%, seja, você vai ver que o resultado diretamente é muito pequeno, mas em termos de volume de subsídio necessário é enorme. A sociedade hoje, a gente está vendo, o Brasil está se esfarelando em termos de investimento em ciência e tecnologia. E vai tirar dos estados 24 bilhões de reais. Então, totalmente, na minha opinião, descabido. É muito mais inteligente, mais razoável você entender e tentar trabalhar para otimizar, para melhorar a qualidade do nosso sistema de fretes, por exemplo, que ele é quase todo rodoviário. Não se fala em alteração de médio e longo prazo dos modais, de você aumentar as hidrovias, aumentar as ferrovias, aumentar a cabotagem, alternativas ao transporte por óleo diesel, por exemplo. Então, é muito simples chegar numa canetada, fazer uma lei, vamos dar dinheiro. No fundo é isso, vamos distribuir dinheiro. E, na minha opinião, o resultado vai ser igual ao que aconteceu depois da greve dos caminhoneiros de 2018. A sociedade perdeu um monte de dinheiro e o resultado está aqui. Nós estamos 2 anos depois, efetivamente, sem nenhum resultado prático em relação a isso. A gente conversou com o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Davi Zilberstein. Davi, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Obrigado, igualmente.